Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast Por Trás da Placa. Um podcast que tem como principal objetivo mostrar os bastidores, os desafios de ser empreendedor, né? De lidar com negócio, lidar com vendas, lidar com clientes. E hoje, né, nesse nosso segundo episódio, nós temos aqui o Ricardo Barbosa da RJS Representações, que vai falar um pouquinho para a gente dos desafios, de como ser representante, né, de como representar empresas, e um pouquinho da sua história, como começou. Enfim, Ricardo, seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. E, primeiramente, eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre você. Quem é o Ricardo e como começou essa trajetória aí de representação? Boa tarde, meu amigo, meu irmão, tudo beleza? Enfim, vou te contar. Vamos lá. Eu tenho um 5.9, num corpinho de 4.9. Aliás, até eu sou arequinha, né? E aí eu sempre brinquei que eu tenho um 5.9 num corpinho de 4.9. Me sinto assim, sempre me senti. Não sou de ficar encostado. Meu negócio é... Disposição, energia. 220 sempre. Falando de energia, né? Isso aí. Aí eu estou sempre conversando em casa. Falando assim, eu vou pôr. Aí minha filha, não sei o quê, nem fala comigo. Tá bom. Aí deixei passar um pouquinho de tempo e tal. E corri atrás. A sogra do meu filho me indicou um rapaz. Aí eu fui. Falei assim, cara, eu vou pesquisar esse sujeito. Pesquisei, olhei o trabalho e tal. Aí falei assim, tá, vou deixar para depois. Depois, conversando com o filho do Assis, que corta o meu cabelo e tal, Emerson, aí ele, Ricardo, você não está querendo fazer? Eu falei, não quero, cara, mas você não faz, pô. Aí ele, não, fazer eu faço, mas, poxa, não dá para mim e tal, não sei o quê. Vou te indicar um cara. Aí me indicou esse rapaz, Diego. Diego, bora patrocinar o nosso canal aqui de podcast, entendeu? Isso aí, vai ser 10, hein, Diego? Fique vai vir como entrevistado aqui, isso já está convidado. Isso aí, porque o cara é o cara. Aí, beleza, fui lá, marquei com ele, assim, meio com medo, né, tá, receoso. Eu falei, cara, já que eu tô aqui, vamos embora. Aí ele chegou, analisou, ó, seu Ricardo, aí cabe uma prótese capilar de 70% grisalho. Aí vou fazer um preço bom pro senhor aqui e tal, pagar, perder de vista, você quer saber? Faz isso aí, vamos embora. Então existe um Ricardo antes e um Ricardo depois. Sim. Agora, uma pergunta que não quer calar, né? Isso aumentou as vendas? Não. Não aumentou as vendas? Ainda não, né? Ainda não. Mas então, Ricardo, bacana. Assim, é interessante você estar falando isso, né? Porque às vezes as pessoas querem esconder e não, você simplesmente fez um tratamento, um procedimento, talvez para melhorar a autoestima, enfim, não importa, cada um tem o seu motivo, e está aí expondo publicamente hoje aqui no nosso podcast. Mas enfim, e vamos voltar lá atrás agora um pouquinho, lá quando você resolveu ser representante, né? Antes de ser representante comercial, a gente já conversou, né? Você já teve outras experiências como representante, mas antes de tudo, como que tudo começou lá atrás, assim, suas primeiras atividades, né, comerciais, financeiras, enfim? Então, eu fui novo, né? Office boy, aqueles tempos antigos, lá no centro do Rio. Depois saí de lá e fui para o serviço militar, fui voluntário. Naquela época, o exército era, né, a gente tinha que pagar, era muita relação e tal, enfim. Mas passei uns bons anos lá. Depois que saí, acabou meu tempo, eu entrei como um soldado e saí, graças a Deus, numa patente boa. Só que, assim, quando você sai R2, você sai como civil. Todos os teus anos, você não é nada. Enfim. Vida que segue. Aí entrei na Companhia Vale do Rio Doce, como MOC, mão de obra contratado, de uma empresa que prestava serviço. A minha mãe era funcionária de fato. Depois de lá, a empresa fechou e eu fui para a área de vendas, porque assim, você não tem nada, não sabe nada, meu amigo. Pega a pasta e vai. Você tem noção mais ou menos quantos anos tem isso? Essa primeira vez que você foi para a área de vendas?
Rapaz, olha, uns 35 anos aí, brincando. Só 35 anos de experiência em vendas. Vamos pôr menos, uns 30, para não dizer muito assim, mas é bem, bastante tempo. Uma vida. É uma vida, uma boa vida. É muita relação. E aí eu vim sempre tentando me aperfeiçoar, que eu sempre digo até para os meus filhos, que não importa o que tu faças, mas se você fizer bem feito, não tem nenhum que te derrube. Sim. Basta você ter ganho de causa naquilo ali. Ninguém te derruba, filho, porque não tem como. E aí eu vim ralando, fui vendedor de assistência médica, plano de saúde, saía na rua vendendo. Depois fui vender autoclaves. Já ouviu falar? Autoclave, que eu já ouvi falar, é equipamento de hotel, né? De lavanderia. Né? Parece, né? Mas não. Autoclaves eram panelas que cozinhavam sem água, sem óleo. Mas panela residencial? Panela. Feijão. Se você bota lá água, né? O feijão, tal. Se você não abrir o olho, queima. Essa não. Essa você deixa lá, ó, e vai e não queima. Cozido. Você junta tudo lá, bota lá e 10. Essa foi sua segunda experiência, então, isso aí, com venda. Você representava uma marca de autoclave. Não, aí essa época não. Eu era vendedor somente, né? Respondi o anúncio, fiz a entrevista e tal. Você recebe o treinamento. Fazia parte lá, do time. Eu saía lá do Meier, da rua Coração de Maria. Saía de Niterói, né? Do Barreto, onde eu residia. Chegava lá bem cedinho para o treinamento, 8 horas tinha que sair para fazer as visitas. Era em média 3 a 4 visitas, porque em cada visita era em média 1h30 falando. Eram 3 apostilas que a gente tinha que saber de ponta a ponta, de frente para trás. Bem consultiva, né? Uma venda bem consultiva. Isso aí. Daí que você vai pegando gosto, né? Para vender, para saber o que está fazendo, né? Porque vendas, você, acima de tudo, tem que conhecer o seu produto, saber falar sobre ele, para qualquer pergunta você saber responder. E aí foi essa peleja. Depois daí, eu fui para atacadista, lá em São Paulo. Aí depois me chamaram para ir para uma outra, que é de Minas. Fiquei ralando algum tempo e tal. Aí vim aqui para Friburgo, não conhecia nada. Aí vai entrar uma parte que eu gosto muito de relembrar. Cheguei aqui, meu irmão já morava aqui há uns 6 anos e pouco. Aí falou, tem um barzinho ali, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, eu vou ver se a minha empresa me transfere para cá e tal. Aí, beleza. Perguntei lá, eles disseram, pode ir, a gente arranja uma vaga e tal. Aí depois você assume um bar e a correria tão grande, que aí não adiantava você chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, que aí você não faz nenhum bem, nem o outro. Aí daí eu passei alguns tempinhos no bar, não sei se eu completo falando como eu conheci o pai da Fabiana. O que você acha? Pode falar. Mas deixa eu te cortar aqui rapidinho, Ricardo, para poder falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Nós temos aqui o Tours Free Resort, que é um resort aqui em Nova Friburgo, que começou a operar esse ano, né? Então conta lá com chalés, suítes. Uma coisa interessante, Ricardo, lá que são chalés com piscinas e hidros individuais, né? Então você tem uma piscina só para você, um hidro só para você. Isso é bom. E tem a Skybike, tirolesa, né? Tem a possibilidade de você reservar isso junto com a hospedagem, né? E tem uma novidade agora, né? Que nesse ano vai ter o primeiro Réveillon do Tours Free. Então, e o mais interessante é que muitas pessoas querem conhecer o Tours Free, como ele é somente para hóspedes. Esse final de ano a gente vai ter o Réveillon aberto a não hóspedes, né? Então você que está procurando um lugar para fazer, né, passar o seu Réveillon, você tem a possibilidade de fazer isso agora no Tours Free Resort, que tem uma vista, né, imperdível, com tudo incluso, bebida inclusa, comida inclusa, churrasco, vai ter espumante, queima de fogos, 2 shows, muito bacana. Então, assim, é uma oportunidade ímpar de conhecer o lugar e passar o seu Réveillon num lugar fantástico e inesquecível. A gente, né, espera vocês por lá. E também aqui o Estúdio Realize, né, que é o nosso parceiro, né, entrou com a gente aí nesse projeto e vem junto com a gente aqui
permitindo que isso aconteça. Então, sem o Estúdio Realize, com certeza, o Por Trás da Placa também não existiria. Então, agradecer também aqui ao Estúdio Realize por acreditar também no nosso projeto. E se você quiser ter o seu canal de podcast, fazer sua videoaula, treinamento, ou criar conteúdos em geral, vem para cá, para o Estúdio Realize, que com certeza você vai ser muito bem atendido. Enfim, Ricardo, a gente tinha parado ali como que você conheceu a Fabiana, ou o pai da Fabiana, como é que é? O pai da Fabiana. O pai da Fabiana. Fabiana, para quem, né, está nos assistindo, é hoje a esposa do Ricardo. 29 anos. 29 anos. Eu tinha lá esse bar com meu irmão, aí conheci o seu Carlinho, uma pessoa muito boa. Ele era caminhoneiro de combustível. E aí ele ia lá pro bar e tal, a gente batendo papo. Aí ele falou, né, que tinha 4 filhos, tal, não sei o quê. Aí que tinha a filha Fabiana, que gostava muito de mocotó e tal. Eu falei, vixe Maria, minha especialidade. Lascou. Aí eu falei assim, pô, o senhor faça o seguinte, traga ela aqui. Aí ele, não sei e tal. Eu falei assim, qual o melhor dia? Acho que na sexta-feira. Eu falei assim, então, pode trazer ela aqui na sexta-feira que eu vou fazer um mocotó para sua filha. E aí, né, meu amigo, Foi até hoje. Por causa gabaritei o bicho. Aí a bichinha chega lá, foi a primeira, segunda, pronto. Peguei pra rede e lascou. Através do mocotó, ele já se vendeu, né? Isso aí, já. Mas isso é interessante, ô Ricardo, porque assim, quem não se vende, não vende nada, né? Isso é uma coisa que é um dom que a pessoa tem que ter, né? O vendedor, primeiro ele tem que se vender, né? Porque a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa é um excelente profissional, seja de venda ou seja em qualquer área, mas ela não consegue se vender, né? Então ela perde oportunidades por não conseguir se vender. Então a venda assim, ela é uma arte, né, realmente que todo mundo precisa, né? Você não precisa ser um profissional de vendas para poder ter conhecimento em vendas, né? Isso. Porque você está se vendendo o tempo todo. Nós somos vendedores. Você está se vendendo, né? Nesse caso, imagem, quando você começou o seu relacionamento, o seu casamento que está aí até hoje. Você se vende quando você vai, né, numa entrevista, né, de uma vaga de emprego. Você está sempre se vendendo de uma forma ou de outra, né? E, enfim, e tem pessoas que têm esse dom tão bem construído, né, que acaba fazendo disso uma profissão, né? Exatamente. E que é o teu caso, né? Que aí você falou da autoclave, né? Que você trabalhou e a partir daí você já entrou numa outra distribuidora que você ficou um pouquinho mais de tempo. Aí voltou para a área de vendas, que na verdade da onde você já vinha. Isso aí. Aí fui para uma área de vendas, uma distribuidora que tinha aqui em Friburgo de iogurtes, Nestlé. E aí rodava Rio, tal, fermento também. Depois saí e fui ser sacoleiro. Quem de Friburgo não foi sacoleiro? Vixe Maria. Olha, muitas histórias. Rapaz, tem a história. Nossa Quanto tempo você atuou como sacoleiro? Olha, acho que uns 6 anos por aí. Eu comecei com o irmão da Fabiana e aí depois peguei carreira solo, né? Pegava um cara da lingerie e ia para Juiz de Fora, São Gonçalo, São Paulo. E olha que coisa interessante, né? Você já falou aqui de seguro-saúde, você já falou de autoclave, você já falou de bar, né? Aí você está falando, né, de sacoleiro. São perfis muito diferentes, né? São produtos e serviços diferentes, com públicos totalmente diferentes. Isso aí, que você tem que aprender. Aprendizados diferentes, né? E tem mais coisas. Né? Enfim, vamos ver se vai caber aqui dentro de uma hora. Mas, sim, mas é interessante, né? Porque percebe-se que você tem o sangue de vendedor mesmo na veia, né? O seu empreendimento. Mas isso é interessante. Vim descobrir depois. Mas isso é interessante, Ricardo, que você falou. Até nós comentamos isso no episódio passado, no podcast, que às vezes a gente tem que ir às vezes com medo mesmo, né? Às vezes quando surge uma oportunidade na nossa frente, a gente tem que pegar e encarar. Vou abrir um negócio, não sei se eu estou pronto, se eu não estou. Vai, tenta. Lógico, um pouquinho de planejamento, com o pé no chão, não é para ser louco, mas também não pode ser travado, né? Isso aí. Porque você descobre a sua paixão depois. Essa é a grande verdade. Se você não tentar, você vai ficar sempre se perguntando. Será que ia dar certo? Pois é. Poxa. Mas enfim, aí nós saímos aí sacoleira, mais ou menos 6 anos, e aí
depois você continuou na área de Aí, vendas. depois de passar por 2 sufocos imensos, atropelei um cavalo e vi a morte bem de perto. Como sacoleiro. Foi lá indo de Lorena para Piquete. Um pancadão, nossa. Quando eu fiz uma curva, meu amigo, um monte de cavalo na pista. Eu só lembro que peguei um e o carro rodou e depois eu não vi mais nada. Só fui acordar com o meu ajudante me reanimando, porque dali passou um flash, era só luzes e eu não sabia o que era. Fica aqui um parênteses, né? As pessoas às vezes não conhecem esse bastidor, né? Ela vê você trabalhando, às vezes construindo, evoluindo, né? Alcançando os seus objetivos. Às vezes é um carro um pouco melhor, às vezes é a construção da sua casa, enfim, alcançando aquilo que você está buscando, correndo atrás. Mas às vezes a pessoa não consegue ver essa dificuldade que tem por trás, né? Ah, viajar é fácil. Não, você está com risco de estrada, você está com risco de ser assaltado, e você está longe da família, né? Isso aí. Durante um tempo razoável, mas é o custo, né? É o preço que às vezes se paga para alcançar seu objetivo. E como fui assaltado, mas só que esse assalto foi lá em Cabo Frio, Jardim Primavera. Só me deixaram de cueca lá. Pois é. A sorte é que tinha uns amigos que são araíbas, né? Carlito, muito amigo da Fabiana, dos pais dela. Aliás, eu conheci por intermédio deles. E ele, nessa época, graças a Deus, estava lá. E eu não tinha em quem pensar, conversando com o Fabiano. A Fabiana falou, tem o Carlito e tal. Ele é que me deu short, me deu, porque eu não tinha nada, irmão. Perdi. Não tem jeito. Todo empreendimento, seja ele qual for, tem risco. Isso aí. Não tem jeito. Né? Enfim, quer dizer, é mais uma experiência que você teve ruim, mas que não necessariamente faz a gente desistir. Você às vezes pode até pivotar, né? Às vezes você muda um pouquinho o rumo, muda a forma de trabalhar, muda o segmento, né? Mas você continua no mesmo caminho, que é chegar ao objetivo principal que você traçou. E foi daí que aí eu fiquei aperreado. Houve até um outro episódio, mas aí eu vou deixar quieto. Episódio 2 do podcast. De assalto. Né? Não, mas vida que segue. Aí disso daí eu fiquei bem mexido, porque foi feio, tá? A ameaça que eu recebi e tal. Cara, brabo. Aí eu decidi parar. E aí, conversando com um amigo, eu aperreado, falando sobre isso, tal, não sei o que, ele veio com um recorte de jornal, uma empresa que estava contratando vendedores. Aí eu falei, vou fazer entrevista. Aí cheguei em casa, conversei com a Fabiana. Aí ela, poxa, legal, tal, vai sim. Aí liguei, o cara, não, onde você está? Eu falei assim, eu estou em Friburgo, eu estou aqui no hotel. E se você se arrumar agora... Ah, não. Desculpa. Avisei a Fabiana, aí fui para Juiz de Fora. Irmão. Aí chega lá, o cara me ligou e falou assim, aqui, a sua entrevista está marcada para hoje. Era uma quarta-feira. Eu viajei na segunda. Está marcada para hoje. Aí eu falei assim, que horas, irmão? Aí ele falou assim, olha, 18 horas. Eu falei assim, rapaz, 18 horas não dá para mim, que eu estou em Juiz de Fora. Aí ele virou e falou assim, olha, então eu te espero aqui até às 8. Aí eu falei assim, beleza, irmão. Liguei para Fabiano, só, tô indo. Ah, por quê? Não, porque o rapaz marcou a entrevista e tal. Aí eu fui, encerrei as visitas rápidas lá de sacola e tal. Meu amigo, sem brincadeira, eu saí de lá, ia dar meio-dia, mas pensa numa atrapalhada. Vixe Maria. Aí o carro quebrou e o pneu furou. Rapaz, eu falei assim, cara. Dava para chegar com uma certa tranquilidade. Com folga, daqui até lá, nossa senhora, fala sério. E tudo dando errado, irmão. Eu sei que eu cheguei em casa, eram umas quase 9 horas da noite. Todo sujo, todo lambrecado. Aí, tomei um banho assim, ligeiro, só para coisa, botei a roupa, aí ligava pro Paulo Dantas, nada, eu falei assim, cara, mas eu vou lá. Vou assim mesmo. Vou assim mesmo. Eu sei que era mais 10 e um pouco. Aí cheguei lá no outro hotel. A portaria já estava fechada.
Aí eu, puta, oh, meu senhor, me ajuda. Aí fui lá e pá. Nada. Aí eu falei, pô, pá, bati de novo. Aí o cara veio, o que é? Eu falei assim, quarto? Eu falei assim, não, meu amigo, eu tô com uma entrevista marcada aí Há 2 horas atrás? Com um rapaz. Ele, que horas era isso? Eu falei assim, mais 8 horas. Eu falei, meu amigo, já foi. Aí eu falei assim, não, ele está hospedado aí. Não, só, já foi o horário. Eu falei assim, eu sei, mas fala com ele, que eu estou tentando ligar e ele não me responde. Aí ele foi, tocou pro manda ele esperar que eu estou descendo. Aí eu falei assim, poxa, menos mal, né? Atitude, né? Menos a mal. atitude de ir lá Isso aí. fez com que ele se eu não te fosse, recebesse. eu não ia saber. Eu perdi a hora. Que bom que ele não atendeu a sua ligação. Porque se ele atende, provavelmente ele negaria. Exato. Né? Isso aí. Mas como você teve a atitude de ir até lá, e a atitude assim, nas principais vamos dizer assim, qualidades, né, de um empreendedor, é a atitude. Isso aí. Né? Porque você mostra realmente empenho, que você não vê a passeio, né? Você realmente está interessado naquilo ali. Bacana. Aí, pô, tô lá esperando, tal, que um pouquinho desce ele e um outro supervisor com a cara mal encarada, aperreado. Falei assim, poxa, eu vou receber uma bronca aqui. Aí batemos um papo, tal, legal. Ele perguntou a minha experiência, que é essa que eu falei e tal. Eu falei assim, olha, infelizmente, cara, eu ia sair cedo, ia chegar em casa cedo, tomar um banho, tá aqui arrumadinho, mas não deu. Aí ele, não, Ricardo, mas gostei da sua atitude e tal. Eu falei assim, ó, hoje é quarta-feira, até sexta-feira eu te ligo para dizer se você passou ou não, porque tem umas 4 pessoas já que vieram no horário tal. Aí eu fizeram o dever de casa. Filho de uma égua, mas beleza, tudo bem. Rapaz, aí da quarta-feira já não tinha mais como ir para Juiz de Fora, juntei um monte de coisa em São Paulo. Tô lá visitando tal, não sei o que, aí na sexta-feira eu, pimba, zarpei para casa, cheguei, acho que eram umas 4 e poucas, 5 da tarde. Aí tô eu lá, toda hora relógio, nada. Cara, 10 horas da noite, nada. Aí eu falei com o Fabiano, Fabiana, perdi. Não deu. Não deu. Beleza. Aí, joia, na segunda-feira, vida que segue. Cara, 8h40 da noite da segunda-feira, o cabra não me liga. Te deu um cansaço, né? Falei, vou devolver o cansaço a ele. Quase isso. Ricardo, você foi aprovado, quero você amanhã aqui em Tribobó, às 7 horas da manhã, ok? Eu falei assim, não, ok, beleza. Meu amigo, que correria da gota. Mas, graças a Deus, entrei. Aí fui ser vendedor de varejo. Né? Lojinha e tal. Eu vendia arroz Uncle Ben's, M&M's e tal. Geladeira. Rapaz, um monte de utensílios. Uma televisão assim que tinha lançado 29 polegadas, uma bichona, um monstro. De tubo, né? Tudo eu ganhei com prêmio de venda. Graças a Deus eu sempre fui esforçado. Então você me paga uma missão, filho, se eu não conseguir resolver... Então, assim, a gente entende que aquele desafio que você teve enquanto sacoleiro acabou te levando para essa situação melhor. Há males que vêm para o bem. Se não acontece, talvez você não teria... Talvez não teria chego aqui. Ou talvez o meu fim seria na estrada, em alguma coisa assim, porque a gente não sabe o que nos aguarda, né? Mas acontecem coisas que te levam a tomar, né, posições. E aí, assim, eu sempre fui um bom vendedor. Aí fui convidado a participar do Green Channel. O que é? É o canal verde que só atendia a pet shop. Altas contas. Só para entender, dessa mesma empresa? Dessa mesma empresa. É um setor mais elitizado. Lá a gente recebia bem pouquinho, metas e tal, mas sempre bati, sempre... Graças a Deus, lá eu era tido como o vendedor que sempre chegava aos resultados. Distribuição, volume, sempre fui em cima disso. Isso é o que deu o resultado. Aí fui para o Green Channel. Chegou no Green Channel, sem brincadeira, pensa em 3 caminhões, 2 normais de 6 tons e o nave-mãe, que a gente chamava, que era o triplo dele, um bicho grande. Foi tudo que eu
vendi no primeiro mês que eu cheguei nesse canal em Friburgo, na região que eu fazia. Arrebentei, cara. Nossa Senhora. Que legal. E aí passei anos lá como vendedor, batendo sempre as minhas metas na reunião. O meu gerente, o Jairo, que era um dos sócios, ele até chiava que quando a gente lançou, né, a Pedigree lançou a Equilíbrio Natural, rapaz, aí o gerente, não, tem que pôr 10, 20 sacos na porta, fazer não acontecer e tal, não sei o quê. Aí eu virava e falava assim, eu, né, pensando comigo, perguntou ao cara da loja que ele seria produto de lançamento, vai pôr 10 de cada, porque era ração para cães júnior, raças pequenas, raça médio, né? Porte, um leque imenso. Grande. Poxa, como é investimento alto. Isso aí. Aí foi, como é que você chega? Aí eu sempre fui do seguinte, pôr em pouca quantidade e ir aumentando conforme a venda. Isso funciona até hoje no ramo que eu estou. Que é outro já. Faz uma amostragem, né? Isso aí. Mas eu acho que isso, Ricardo, isso traz confiança do cliente ao vendedor. Né? Exatamente. Porque você vendeu certo. Exatamente. Ele sente confiança no sentido de até pedir de fato uma sugestão sua, sabendo que ela vai ser verdadeira, ela vai ser desse real. jeito. Você não está empurrando mercadoria para cima dele. Até porque quando você empurra mercadoria para cima de um cliente, você empurra uma vez só. Né? Isso porque aí. depois você acaba realmente, né, tendo um desconforto e ele vai procurar outros meios. Ah, mas essa mercadoria só eu vendo. Ele para de vender essa mercadoria e vende uma similar. Né? Que hoje em dia é a coisa mais fácil que tem. Hoje em dia acontece muito. Aí eu chegava lá, ele até zoou. Ele virou e falou assim, parece até pai de santo, pô. Uma de cada. Uma de cada. Aí eu falei assim, para início. Depois vai aumentando. Eu quero ver isso, não sei o quê. Aí não deu uns 3 meses, meu amigo. O cara chega para mim, Ricardo, te devo desculpa. Mordi a língua. Mas por que, Jairão? Não, rapaz, você tá com 99% de distribuição. E os mais antigos lá que tinham, o pessoal de 6, 7, 8 anos, não chegava nem à metade que eu tinha. Mas tudo isso, você vai colocando aos pouquinhos, e aí você vai fazendo o controle de estoque, porque venda não é só vender. Vender é fácil, eu venho aqui, pego aqui, vendo, beleza. Mas o pós-venda é importantíssimo. Você saber como foi o giro, né? Você fazer a sugestão para o seu cliente, você tem umzinho, você vendeu num prazo de 10 dias, 15 dias, vamos por 2, que aí você não zera. E às vezes até entender, quando às vezes a venda dele não está indo legal, pode ser uma falha dele. Isso disposição, de repente não estar oferecendo, ou de não estar conhecendo exatamente o produto, né, para poder mostrar o diferencial do produto. Então, e você é o especialista. Isso aí. Ele vai se tornar um especialista depois, porque é um produto novo, um lançamento. Então você realmente tem esse papel de fazer com que ele venda, né? A partir do momento que ele vende, você vende. Um vendedor, ele tem que saber merchandising. Cara, se ele não souber merchandising, já era. Porque como é que você vai fazer o seu produto vender se você não olha o ponto quente, se você não vai lá e não mete... Eu tinha um cliente aqui em Friburgo, Ricardo, do O Bem TV. Era ao lado da Superpão, depois ele mudou lá para em frente ao Raul Sertã. Ele gostava que peneirasse toda a ração dele. Cara, eram 15 sabores de uíscas, champ e mais uns 12 de pedigree. E eu tava lá. É para peneirar? Vamos peneirar. Vamos peneirar. Aí uma vez o Jairo chegou. Esse Jairo, ele foi vice-presidente da Pedigree Mars. O cara realmente era bom. Aí ele chegou, eu tô lá peneirando. Aí ele virou para mim, o que você está fazendo? Eu estava meio aperreado, né? Peneirando. Aí ele, eu posso te ajudar? Aí eu, opa, esse cara é bom. Posso? Eu falei, esteja à vontade, vamos embora. Aí fomos. Peneira daqui, peneira dali e tal. Liderar pelo exemplo.
Aí cheguei pro Ricardo, fiz a minha sugestão de pedido, tal. Aí começou. 6. Aí ele, não, V4. Tá. 8. Não, V5. Tem hora que a venda não é você liderar. Que aí você está forçando. Não, bota isso aqui. Não, eu colocava a quantidade. 6. Mas eu sei o quanto ele vende. Eu tinha o controle, que até hoje eu faço. Eu estou em outro ramo. Né? Isso aí, eu estou em outro ramo hoje. Mas, irmão, a venda é a mesma. A venda é a mesma. Se você souber o que o cara vende, como ele vende, tudo de direitinho, você tem a confiança. Geral. E é isso aí que eu fazia. Vendeu tanto, aí eu jogava um pouco mais, porque eu conheço o meu cliente. Aí, pá. Na saída, tem análise da visita, que são 9 passos de venda. O último passo, análise da visita. Aí o Jairo chegou, Ricardo, cara, ele só cortou. Bateu meta nele. Mas por que isso tudo? Porque eu conheço ele, ele gosta de liderar. Ele é que dá a última palavra. Então eu deixo ele dar a última palavra. Pronto. Aí ele mandou um PQP e falou, fui, você não precisa de acompanhamento. Mas é interessante, Ricardo, você falar isso, né? Porque tudo tem estratégia, né? Tudo tem estratégia. E não tem jeito. Essa estratégia de campo só conhece quem está em campo. Né? E essa estratégia que você usou para esse cliente, de repente você usar para um outro cliente, não vai funcionar. Não dá certo. Então é individual, cada um tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de atender. Analisar, né? Verificar a situação e depois você tem que ver o que encaixa em cada um certinho, senão... Mas você já teve assim algum momento ruim com o cliente, ou que não conseguiu atender ele, ou que ele de repente quis devolver um produto, enfim, alguma coisa que não deu certo? Irmão, isso aí é consequência do dia a dia, não tem jeito. Teve um lá em Itaipu, ele era muito amigo do Jairo até. Ele, gente boa, eu ia lá, atendia e tal. Aí eu fui atendê-lo, mas nessa época eu já era supervisor. Porque a Pedigree, né, a Serra Lagos, que era a minha empresa, eu fui bem no meu serviço e aí eles me convidaram para ser o supervisor de vendas. Então eu dirigia 9 vendedores e 6 promotores de venda. Daí que vem a parte que eu falo que a gente tem que saber merchandising, que a empresa ensinava. Tá? Muitos eram contra, tal, mas enfim. Aí teve um caso lá em Itaipu que a pessoa, o vendedor, acho que era o Roberto, não sei o que houve com ele tal, que eu é que assumi a pasta dele enquanto ele estava fora. Aí fui lá e vendi para ele. De boa. Eu sempre fui muito chato, sou até hoje. Se é para, eu gosto de vender certo. Então você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Eu sempre faço a coisa e te pergunto. Isso aqui funciona assim? Ah, mas eu quero... Não pode, tem que ser assim, assim. Tá ok? Beleza? Beleza. E assim foi. Eu tenho segurança disso. Rapaz, quando a mercadoria chegou lá, o cara disse que não foi porque ele queria o preço que o Jairo havia dado. Eu sabia lá que preço que o Jairo havia dado, irmão. Não, eu tenho o preço que eu recebo ali e aí eu trabalho com aquilo ali. Tem que ser bom para os 3. Aí, quando eu chego lá na empresa, um tempo depois, essa reclamação e tal, aí o Jairo vira para mim e diz, Ricardo, qual foi o fulano de tal, tá zangado contra você, não sei o que e tal, queria devolver tudo tal. Eu falei assim, mas Jairo, o que houve? Não, ele queria o meu preço. Eu falei assim, mas qual foi o preço que você deu? Faltou uma comunicação nossa, porque a gente sempre foi muito chato em conversarmos, né? Que eu, como supervisor, não podia jamais dar alguma informação que eu não pudesse. E ele, como gerente, embora dono, na área de vendas, você não pode resolver nada sem que o seu
comandado saiba, para não dar... Faltou processo. Isso aí. Faltou Aí processo. eu falei assim, mas Jairo, qual foi o desconto que você deu? Eu falei assim, não, Ricardo, eu não dei desconto. Eu falei, mas ele disse que você deu e queria devolver tudo. Tá lá aperreado. Não, vai lá e vê o que que é. Aí fui lá. Rapaz, quando eu cheguei lá, o cara aperreado comigo, bufando. Ih, vixe Maria. Eu fui até com um promotor, que era o Carlos, muito amigo desse cara até. Uhum. E o cara brabo, não sei o quê, falando, nem me esperou chegar, já na porta. Aí ela foi lá, falou não sei o que com ele e tal. Aí ele veio. Bichinho forte, rapaz. Mas naquela época eu era um pouquinho bom também, em pegada boa. Aí ele veio. O que o Jairo mandou? Eu falei assim, o Jairo não mandou nada. Mas o Jairo até falou, não, se tiver que dar 10% lá, dá para apaziguar. Mas o desaforo foi tão grande que eu fiquei aperreado. Eu falei assim, não. Aí ele chegou lá, o que o Jairo mandou? Eu falei assim, o Jairo não mandou foi nada. Mas ele falou assim, não, ele disse que não falou nada. E eu te passei a condição aqui, uma coisa que eu sempre tive cuidado. Quando eu te falo uma coisa, eu te mando assinar. Uhum. Tá? Porque a assinatura vale. Aí eu peguei o papelzinho e ele, porque você falou, eu falei, tá aqui. Tá aqui. É Comprovado. sua? Aí ele olhou, Aí eu falei assim, então pronto. Vendo só? Aí, cara, o cara mudou de uma cara vermelha, aperreado. Não, é porque eu não podia, eu tinha no outro depósito esse produto, foi muita quantidade, não sei o quê. O que você pode fazer por mim? Aí eu, poxa, como A história mudou, rapaz? Eu falei assim, olha, devolver a gente não pode. Mas eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou pedir ao Carlos aqui para retirar e levar para o outro e gera um crédito para você. E assim o cara ficou de boa. Resolveu. Tranquilinho, Resolveu o problema. Mas é situação. importante. Eu te provoquei, Ricardo, porque não é tudo flor, né? Não, tem espinho. Tem espinho, né? Tem e tem solução. O espinho tem solução. Você vê que ele ficou, né, desconfortável em função de um problema que às vezes não era nem um problema da empresa, às vezes era um problema até dele. Mas foi, né? Porque foi o que ele colocou no final, né? Que ele não, exatamente. Poxa, não podia. E de repente ele falou assim, vou achar um gancho aqui, talvez, para fazendo pressão, devolver, enfim. Isso aí. Né? E no final das contas, como tinha uma coisa documentada, isso é muito importante. Né? Quando a gente fala em relação comercial, é muito importante ter tudo documentado. Isso aí. Né? Documentação não é desconfiança necessariamente. Não. Documentação é consulta. Né? Isso aí. Porque você lida com muita gente, você compra e vende para muita gente. Então chega uma hora que você não lembra. Pô, o que eu combinei com ele? Você não lembra, né? Então você vai lá nas anotações que está assinado, não, a gente combinou isso aqui. E acabou, né? Está resolvido o problema. É o passo número 8 em vendas, anotações. Tudo que você acordou, tá? Você vai lá e anota, porque a nossa cabeça é falha. Você tem que lida com muita gente. Né? Lida com muita gente. E às vezes não é nem maldade, nem de um lado nem de outro, não, né? Exato. Porque há um esquecimento ali e às vezes gera um transtorno, um desconforto, e aquilo às vezes vira um rompimento comercial e às vezes até pessoal. Grave. Por falta de uma anotação. Isso aí. Né? Então, assim, organização, né? Organização também é um item de extrema importância quando se fala em negócio, quando se fala em empreendedorismo. Então, tem que ter um mínimo de organização. Processos, né? Porque se tivesse, de repente, um processo definido, ou talvez até tivesse, mas não foi executado, no sentido de essa divergência não acontecer, né? Tipo, cliente acontece. Tal, a gente tem uma condição especial, já está aqui, mas isso tem que estar escrito em algum lugar, né? Amarrado. Tem que estar amarrado. Certinho. Você já tem que sair sem perguntar a ninguém com essa informação na mão. Isso né? aí. Isso é organização, isso é processo. Isso você tem que estar já municiado. E jamais um superior seu pode ter carta na manga, porque isso te desautoriza em tudo. E sai da regra, né? Exatamente. Se você não tem regra, você... Isso aí. Onde não tem regra, vale tudo, né? Mas desde o momento em que você escreve, né, que você tem o seu representante, né, o seu vendedor. Hoje, na metalúrgica que eu estou, é outro ramo completamente diferente. Já passou por tudo, né? Só que assim, a situação é a mesma.
eles passam, né, o que você tem de desconto, e você, como um vendedor, porque representante é um vendedor é um representante, ponto. Cara, você pega aquilo ali, existe vendedor que dá, mas dá é tudo. O cara fez uma cara, mas aí eu não te dou não sei o quê, eu te dou não sei o quê, não sei o quê. Aí, Talvez por falta de segurança. Aí quando ele precisa de alguma coisa para buscar o número dele, que é importantíssimo, e, poxa, para você puxar negociação, tem que ligar para a empresa. A empresa, não, mas eu não tenho mais, você já levou tudo. Não, mas é porque agora o cliente quer. Cara, não se faz isso. Às vezes é ansiedade. A venda não pode ter ansiedade. Não. Né? Você tem que pegar de boa. Tem que... E vai de encontro àquilo que a gente conversou, né, o Ricardo? Se você vende de maneira honesta, você vende o produto certo para a pessoa, né, que de fato precisa daquele produto, né? Então você não tem porquê, não é preço, né? Isso aí. É a entrega, é a qualidade, é a confiança, né? Atendimento, o pós, né? Como você falou que é muito importante. Você falou agora em confiança. A confiança você leva anos para ter, mas perde minutos, irmão. E não é uma não palavra retoma. mal Dificilmente muito aquela ferida vai ficar. E quando a gente fala em vendas, isso é crucial, né? Isso é fundamental. Mas é interessante, Ricardo, que você vem de uma época já bem lá atrás, né, com vendas, e com esse pensamento de qualidade, com esse pensamento de não vender geladeira para esquimó, né? Eu sempre dei isso muito como exemplo, quando eu também, né, não deixo de ser vendedor. Quando eu atendo os nossos clientes, eu sempre falo isso. Eu não sou vendedor, eu não vendo geladeira para esquimó, porque esquimó não precisa de geladeira. Isso aí. Né? Então, assim, eu não empurro de forma alguma qualquer produto ou serviço, ou porque é mais caro, ou porque, enfim, ou porque é um pacote, se entender que aquele cliente não precisa ou não está preparado. Isso é honestidade na venda. Né? Exato. E, infelizmente, alguns, né, vendedores, vamos dizer assim, entendem que não. Você tem que vender, você tem que empurrar, você tem que vender a qualquer custo. Só que quando você não vende com qualidade, você não vende de novo. Isso aí. Perde você, o seu cliente e a sua empresa. E a sua empresa. Né? E antigamente, esse cliente ele ficava muito na sua mão. Hoje ele não está mais. Isso né? aí. Hoje você tem a internet, hoje está tudo globalizado. Hoje ele compra de qualquer lugar do planeta com alguns cliques no teclado, né? Ou numa tela. Né? Enfim, então esse perfil, infelizmente alguns ainda não perceberam isso, né? Mas quem está percebendo tá deslanchando, tá evoluindo, está andando na frente, porque realmente o cliente está mais exigente, ele tem mais informação, ele tem mais acesso, né, ao produto ou serviço, né? É muito rápido. Então, realmente, a venda consultiva, ela veio para ficar, assim, ela vai crescer cada vez mais, e quem não entender isso, né, entendo que vai estar fora do mercado. Então é muito importante confiar, respeitar o teu cliente, né? Isso é uma coisa que, né, por essa história, né, que você narrou para a gente aqui, tá claro, tá nítido, né, que você tem esse pensamento, continua com esse pensamento e trouxe esse pensamento onde a venda era uma selva mais cruel. Exatamente. Né? Era tudo no papel, fichário. E era uma disputa mesmo, né? Era assim uma coisa mais... Hoje é muito mais rápido. Muito mais rápido. Celularzinho e tal, você... Mas as pessoas, elas não se respeitavam tanto naquela época. Né? As pessoas, elas abusavam um pouco mais. Quem detinha a informação abusava um pouco mais por ter, de certa forma, um certo poder. Isso aí, para ter mais poder, para estar mais seguro. E como o cliente naquela época não tinha tanta facilidade de consultar, então ele era enganado com mais facilidade e as pessoas se aproveitavam disso. Né? Exato. Infelizmente, algumas ainda, né, fazem isso, mas enfim, né, cada um com a sua forma de trabalhar, de pensar. Mas eu fico assim, feliz em saber que você, né, tem esse pensamento. Né? Enfim, nosso tempo está acabando. Que pena. E eu que pensei que ia ser tempo pra caramba. Nós ainda temos ali uns 8 minutinhos, 7 minutinhos ainda, mas, mas se a gente entrar no outro assunto, 8 minutos não vai dar nem para começar. Não vai dar nem para começar. Vai dar então, Ricardo, eu queria te agradecer imensamente por ter, né, aceitado o convite, estar aqui, é muito bacana. Provavelmente, né, quem sabe a gente vai ter que fazer um segundo episódio aí para poder... tem história disso. Tem história. A gente já pulou muita coisa, a gente pincelou, passou muito rápido aí. Esses, sei lá, 30 anos aí de trajetória. Praticamente não chegamos, né, no momento atual que você está. Continua, né, ainda, né, batendo meta, ainda, né, fazendo um bom trabalho, um bom atendimento. Graças a Deus. Isso é muito bacana. O tempo que você ficou em cada etapa mostra o seu comprometimento, o seu profissionalismo. Né? Então,
Fica aqui os parabéns. E a ideia, pessoal, vocês que estão nos assistindo, a ideia é justamente essa. É trazer pessoas que tenham histórias reais, histórias para mostrar que existe um caminho, né? Que a gente pode percorrer, que existe dificuldade, né? Você falou do assalto, do cliente Itaipu, que, né, teve esse desconforto em função de uma informação que talvez não ficou tão clara. Mas, enfim, isso faz parte. Faz parte o lado bom e o lado ruim da coisa. Faz parte do empreendedorismo, faz parte das vendas, faz parte do atendimento, faz parte da relação pessoal. Isso aí. Né? Então, porque venda é relação. Né? Então, não desanime. Então, você que quer empreender, entenda que esses desafios existem, mas tem solução. Você que já está empreendendo e está passando por algum desses desafios, a gente também tem condições de ajudar, tá? O Por Trás da Placa oferece algumas consultorias também, né, com relação a isso. A gente pode ajudar as pessoas com relação a processos, a gestão, a parte financeira, arrumar um pouquinho a casa, né, para poder... Essa é a ideia. É fundamental. A ideia do Por Trás da Placa é mostrar a história real dos empreendedores, raiz, sem frescura, sem romantismo, né, e também se colocar aqui à disposição para ajudar aqueles que a gente sabe que às vezes está encontrando uma certa dificuldade e não está vendo muito o caminho, né, por onde seguir. E eu já escutei, né, algumas vezes, Ricardo, nessa nossa trajetória, clientes às vezes se lamentando de ter tomado a decisão errada. Né? E eu sempre falo o seguinte, nunca compare uma decisão tomada por uma não tomada. Isso aí. Porque o caminho traçado você conhece. O que você não traçou, você não tem ideia onde te levaria. Então é covardia com você mesmo, né? Você comparar o que você fez com uma coisa que você não tem ideia de como seria. Então, não, tomou a decisão, talvez você não seja satisfeito, né, com aonde aquela decisão te levou, mas foi a decisão certa a ser tomada naquele momento e não tem problema, pivota, toma outra e, né, vira o caminho para outro rumo e vai embora. Você aprende uma escola. todo dia. É uma escola. Todo dia você está aprendendo alguma coisa, está passando e tal, e tudo tem o seu ônus e bônus, né? Exatamente. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho, né, por estar aqui. E obrigado a vocês aí que estão assistindo, né? Fiquem ligados que próximos episódios vão estar vindo, né? E fica aqui o convite também, você empreendedor, que quiser dar uma entrevista, contar a sua história, é só procurar a gente aqui lá no nosso Instagram, Por Trás da Placa. Um forte abraço e até o próximo episódio.